agora para falar sobre assuntos internacionais envolvendo o Brasil e a Rússia, Lula e Putin. Agora, em Moscou, Lula participou de uma reunião bilateral com Vladimir Putin, onde destacou o desejo de equilibrar a balança comercial com a Rússia e criticou o tarifaço de Donald Trump. Convidado pelo líder russo, o presidente participa hoje das celebrações pelos 80 anos do Dia da Vitória. O que significa esses 80 anos do Dia da Vitória? Você sabe, mano? Explica aí. Explica para nossa audiência. Tentando fazer uma lavagem da própria imagem internacional e o Lula abraçado com ele, tentando dar uma impressão de legitimidade ao ditador mais perigoso da atualidade, um assassino condenado pelo Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é signatário e do qual, portanto, o Brasil deveria estar empenhado em prendê-lo e não em cumprimentá-lo com um sorrisinho no rosto, como fez o presidente Lula. Na minha visão, essa viagem, Cuba, contraria os princípios constitucionais que deveriam reger as nossas relações exteriores, entre eles a defesa dos direitos humanos e da democracia. Essa visita, portanto, é inconstitucional, contraria a missão do presidente da República. É uma vergonha que um presidente que se elegeu com um discurso de frente ampla pela democracia esteja abraçado com o pior ditador que o mundo tem hoje. E essa contradição aí, Krigner, como é que você vê? Não faz sentido algum. E pior ainda, né? Acho que a gente não pode deixar passar barato que 6 dias antes de chegar o Lula, chegou a Janja. E aí tem toda essa construção que ninguém entende, mas a gente pagou a conta de 6 dias dela e da equipe lá na Rússia sem apresentar nenhum tipo de resultado ou entrega concreta para o Brasil. Agora, o que o Lula fala aqui no Brasil é diferente do que ele faz na política externa, né? Só um minutinho, só para receber quem está chegando da rádio. A gente está falando aqui sobre a visita do Lula ao presidente Putin na Rússia, onde Lula criticou o presidente americano Donald Trump em relação ao tarifaço e está tentando ali relações bilaterais. Mas aqui a gente está repercutindo o seguinte: como é que um presidente que se elege numa frente ampla pela democracia vai lá visitar um ditador e fazer festa na celebração pelos 80 anos do Dia da Vitória? Estava falando o Henrique Krigner, pode continuar. Exato, não faz sentido algum. E isso se alimenta muito dessa ideia do anti-imperialismo que ainda reina na cabeça do Lula e de muitos da esquerda, né? De que a Rússia talvez seja essa salvaguarda contra o imperialismo americano. O dia que os americanos quiserem talvez ter mais presença, quem vai nos ajudar são os russos ou são os chineses. E essa ideia é completamente ultrapassada. A cabeça do Lula 3 ainda é a cabeça do Lula 89, não é nem do Lula I ou Lula II, não. Ainda é a cabeça lá de trás, final da Guerra Fria. Isso está atrasando o Brasil. Nós estamos perdendo oportunidade nessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. O Brasil está perdendo a oportunidade de ser pragmático, de vender e comprar dos dois, que daria para fazer. Na questão da Rússia e da Ucrânia, o Brasil está perdendo a oportunidade também de fazer aquilo que deveria ser feito e não querer ser o salvador da pátria, tentar mediar um acordo que nem as potências mais poderosas estão conseguindo mediar, e tantos outros conflitos, como é a questão também em Israel. Lula, mais uma vez, envergonhando a tradição, na verdade, da política externa brasileira. A política externa brasileira sempre foi pragmática, sempre foi pela paz e sempre se colocou no lugar daqueles que vão ganhar em termos políticos, mas também econômicos. A nossa história é bonita, desde Barão do Rio Branco. Agora a gente está vendo esse desastre na condição da política externa. Eu concordo que existe um desastre na condição, na toda a lógica do Itamaraty nos últimos tempos, mas eu preciso ser justa aqui em relação a um fator. Eu acho que o presidente Lula visitar a Rússia não é algo condenável, e a razão é muito simples. A razão é muito simples. Vários outros presidentes também o fizeram. Então, se eu olho até mesmo para líderes de países super democráticos na Europa, como a própria Merkel, como o Macron, a realidade é que isso já aconteceu, isso vai seguir acontecendo. Antes da invasão, né, Não, Jess? mas o Macron não. O Macron antes chegou, da invasão. Não, o Macron chegou aí depois. O Lula se coloca como linha auxiliar do ditador que está agredindo a Ucrânia. Eu acho que esta é a diferença. A visita per si não é, na minha visão, uau, isso está destruindo a imagem do Brasil. O problema é o contexto.
O problema é o contexto e, mais do que o contexto, a forma. A visita, o cumprimento do Lula ao Putin não é algo formal na figura de um presidente. É caloroso, é emocionado, é amigável. Isso passa, sim, uma imagem de apoio, de suporte. E eu acho isso problemático. Mas, verdade seja dita, a gente também precisa entender que a lógica democrática, presidentes dos Estados Unidos, uma nação democrática, visitam líderes autoritários, assassinos em vários lugares do mundo. Mas não para fazer cena no momento que o Putin quer se colocar como salvador do mundo. A narrativa russa da agressão contra a Ucrânia é que ele estaria supostamente libertando a Ucrânia do nazismo. E aí ele faz esse evento dos 80 anos da vitória contra os nazistas para fortalecer a sua narrativa. O Brasil, ao fazer essa visita agora, nesse contexto, para participar desse evento, é linha auxiliar de uma narrativa absolutamente mentirosa e que vai... Mas nós não somos linhas auxiliares dessa narrativa por isso. Nós somos linhas dessa narrativa por outras declarações já dadas e pela forma de tratamento do próprio presidente da Ucrânia, o Zelensky. Então, assim, a lógica é, ao mesmo tempo, o que eu tô falando aqui, para ser mais claro possível, tem um erro de condução no Itamaraty? Tem. Tem um erro de condução na forma de se tratar esse conflito Rússia e Ucrânia? Tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode tratar a ida à Rússia, essa recepção desse convite, num contexto pragmático, como se fosse, meu Deus, ele visitou um ditador. Qualquer. Tudo bem, pode não ser uma ida qualquer. Só tem ditador lá. Não tem um democrata. Não tem um líder de democracia. Ao mesmo tempo... também, o presidente Lula defendeu que ele iria tentar mediar a situação envolvendo a guerra. Ele se colocou nessa posição. Mais uma vez, né? Já várias vezes ele Isso não é novo. O presidente Lula está se colocando o tempo todo como um mediador, propagador da paz, mas não tem muita condição, né? O Brasil tem uma história de neutralidade, de não se envolver muito, de não tomar partido. E não traz a resposta também, não tem relevância. O que o Putin respondeu. E aí tem uma questão, né? Entrar nessa dividida da guerra comercial com a Rússia, no encontro com o presidente russo, isso pode gerar repercussões lá nos Estados Unidos. Porque uma coisa é o Brasil, o presidente ficar falando aqui, lá de Brasília, sobre o presidente americano. Outra coisa é a imprensa internacional repercutindo o encontro do Brasil com a Rússia e criticando ambos os Estados Unidos. Isso pode gerar repercussão. O Brasil, como ficou nos 10%, deveria ficar pianinho, de boa. O receio é o Trump olhar e falar assim, foi lá, então vou colocar então 100% para vocês também. O Trump não tem sido um inimigo da Rússia. Ao contrário, ele também mantém uma ótima relação e até criticou já o Zelensky em comparação com o Putin. O presidente Lula não tem lá muitas condições de celebrar a paz, de propagar a paz. Quem pode, talvez, ajudar nisso é o novo Papa.